O assunto da vez é a Selic a 14,24%. Aumentou essa semana e tem uma nova possibilidade de aumento na próxima reunião do Copom, que está marcada já para o dia 6 ou 7 de maio. 6 e 7 de maio. O fato é que, como investidores tentando construir as nossas carteiras, a gente não pode se dar ao luxo de perder dinheiro. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que eu acredito que seja o mais correto e talvez a gente possa conversar um pouco sobre isso. Olá, eu sou o Marcos, esse é o Mapa dos Dividendos e o foco do canal é trazer conteúdo de qualidade para todos aqueles que se interessam por ações, fundos imobiliários, investimentos. E eu venho compartilhar aqui também um pouco da minha experiência, o que eu venho fazendo com os meus investimentos, o que eu tenho estudado ao longo desse tempo. Então a intenção é contribuir de forma positiva. Se você gostar do conteúdo, considera deixar o like e se inscrever, porque isso vai mostrar que eu estou no caminho certo. Toda semana eu faço um vídeo novo para tentar contribuir da melhor forma que eu puder com todo mundo que se interessar por esse assunto. Vamos falar de Selic, então. Tem muita gente já falando sobre isso, muitos comunicadores muito bons, mas eu quero tentar explicar como isso interfere na nossa vida de uma forma que eu compreendo e eu espero que ajude você. A Selic nada mais é do que uma política que freia a inflação do nosso país. O IPCA, que é o índice que mede a inflação, é um mecanismo de o Banco Central avaliar os preços dos principais bens e serviços que a sociedade consome. Então, na medida que há uma busca maior por esses produtos, por esses serviços, eles acabam ficando mais caros. É natural que ao longo do tempo as coisas fiquem mais caras, hajam reajustes anuais, por exemplo, escola dos filhos, contas de forma geral, né, conta de luz, essas coisas elas acabam encarecendo e ano a ano o nosso salário não consegue acompanhar. Por isso, o nosso dinheiro perde poder de compra. Se a inflação sobe, o mecanismo que o Banco Central tem para frear a inflação é justamente subir a taxa de juros. Porque subindo a taxa de juros, ela faz com que as pessoas fiquem desestimuladas a comprar, a principalmente pegar crédito, né? Emprestar dinheiro. Porque com juros altos o crédito fica mais caro e mais difícil de ser pago. Da mesma forma que o crédito fica difícil e mais caro para pessoa física, também fica mais caro para as empresas. Então, existe ciclos de inflação e de taxa de juros. Porque se a taxa de juros se mantiver alta por muito tempo, vai virar uma quebradeira no Brasil absurda, porque da mesma forma que as pessoas não conseguem pegar empréstimo, as empresas também não conseguem pegar para se alavancar, para investirem nelas mesmas e crescerem. Não é muito bom que essa taxa fique alta por muito tempo. Aqui a gente tem um gráfico justamente da evolução da taxa Selic contra o IPCA. São ciclos de alta inflação e baixa inflação. E isso é normal, porque à medida em que o mercado se desenvolve, as pessoas compram mais e a inflação sobe naturalmente. A inflação subindo, taxa de juros sobe junto para tentar frear esse mecanismo, mas em algum momento ela vai descer para que a economia consiga se desenvolver e subir novamente. Isso vai gerar empregos, isso vai gerar oportunidades. Então, não se preocupem, em algum momento isso vai retornar ao patamar ideal. Só que enquanto isso, quem mais sofre são as pessoas com menor renda. Afinal de contas, são justamente elas as impactadas pelos altos preços dos produtos que a gente tem visto nos últimos tempos, né? A dúvida que fica é: nessa situação, o que é o melhor a se fazer? Tem muita gente falando para ficar na renda fixa mesmo. Eu não vou discordar, porque esse é um momento ideal para fazer o seu dinheiro render. Inclusive, muito fácil é colocar em qualquer caixinha de banco virtual aí, rendendo 100% do CDI, já tá show de bola. Só que eu vejo uma oportunidade muito grande na renda variável, porque taxa Selic subindo, a gente tem oportunidades na bolsa brasileira. Aí nós temos algumas ressalvas. Primeira coisa, existe uma instabilidade
muito grande no mercado internacional, dadas as decisões do Donald Trump. Então existe uma migração muito grande de capital norte-americano, né, de investidores que estão trazendo dólares para o Brasil. Então a gente viu nos últimos tempos aí uma subida do Ibovespa, né, da Bolsa Brasileira. Isso é bom em parte, e muito provavelmente vai fazer com que venha ainda mais capital estrangeiro, porque como a gente falou lá no comecinho, a taxa de juros ela tende a subir ainda mais esse ano. Separe uma parte dos seus investimentos, deixe na renda fixa, mas não deixe de buscar oportunidades na renda variável. O que eu, Marcos, pretendo fazer no próximo mês, quando eu for fazer os meus aportes. O meu foco nesse momento é continuar investindo em alguns fundos imobiliários e ações que eu já tenho na minha carteira, que eu acabei comprando no momento em que os valores das cotas e das ações estavam mais altos. Eu quero, nesse momento de preços mais baixos, reduzir o meu preço médio. Então, eu selecionei algumas opções aqui que, para mim, são fantásticas. Lembrando, não é uma indicação de investimento, mas são opções que para mim fazem sentido nesse momento. A primeira opção em fundo imobiliário é o HGLG. É um fundo de logística fantástico, super sólido. O valor atual dele está em 151,80. Claro, visando os dividendos, eu já utilizei aqui o método do Décio Bazin para calcular o preço teto que eu considero adequado, considerando 10% de rendimento deste fundo. Então, o meu preço calculado é de 154. Portanto, eu pretendo comprar HGLG até que ele atinja esse valor. Depois eu não vou comprar mais. O próximo fundo imobiliário não considero que seja a melhor opção, afinal de contas é um fundo de shopping e com a inflação mais alta, desestimulação das compras, eu acredito que muito provavelmente os fundos de shoppings, por estarem atrelados ao varejo, eles possam sofrer um pouco, justamente porque a população vai deixar de consumir. Mas, como eu disse, a intenção é mantê-lo ainda e baixar o meu preço médio enquanto eu posso, enquanto os valores estão abaixo dos R$ 105,33. A terceira opção aqui é o Gari 11, que eu acredito que seja uma das melhores opções nesse momento. É um fundo híbrido do setor de imóveis comerciais e logístico. Segundo os meus cálculos aqui, até R$ 9,06 você estaria recebendo de rendimentos 11%. Então eu acredito que para elevar o rendimento da minha carteira seja um fundo que vai trazer uma vantagem muito grande. A primeira ação aqui já está na minha carteira também, da Gerdau, é do setor de commodities, está num preço atrativo, calculados os 11% de rendimento, comprando até R$ 9,97, está num preço fantástico. Com essa questão da taxa Selic alta, quem mais vai se beneficiar de juros altos no Brasil são os bancos. E eu acredito que o Banco do Brasil seja uma empresa extremamente sólida, apesar de ter reduzido os dividendos, né? Tem pessoa reclamando sobre isso, mas eu acredito que continua sendo um bom momento para fazer aportes nessa empresa. E a última empresa, Semig, né? Setor perene aí, tá num preço de 15,28, estabelecendo aí um rendimento de 8%, que já é bem acima dos 6% estabelecidos pelo método Bazin. Eu tenho aí um valor máximo de 16,96. Então, enquanto estiver abaixo desse valor, eu pretendo comprar Semig também. Essa então é a estratégia que eu acredito que funcione melhor para mim nesse momento. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever e, por favor, comenta aqui embaixo se você tem algum desses fundos imobiliários, alguma dessas ações e, principalmente, comenta se você acha que eu me equivoquei de alguma forma, se você faria diferente. O canal de diálogo está aberto aqui. Eu quero que a gente consiga fazer desse canal um dos maiores do YouTube e que a gente consiga se tornar uma comunidade forte de investimentos no Brasil, para que a gente fortaleça o nosso mercado. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo.
fique com Deus e até a próxima.